Esse é o jeito mais rápido, eficiente e comprovado que existe para se ter muitos milhões de reais, usado por todos os grandes milionários do mundo. É uma infalível técnica mental que tem liberado muitas bênçãos em forma de dinheiro imediato e inesperado, que tem mudado a vida de muitas pessoas. Hoje você vai conhecer a melhor maneira de conquistar a tão sonhada liberdade financeira, que são os mesmos métodos utilizados para manifestar grandes fortunas, usado diariamente pelos ricos, que se você ouvir por apenas poucos minutos, se conectará com poderosas frequências energéticas e sentirá o sobrenatural se manifestando em sua vida, lhe trazendo prosperidade e abundância financeira. E você já começará a sentir os resultados já de imediato. Serão liberados milagres financeiros após você apenas ouvir e se conectar com estas energias de riqueza liberadas aqui neste vídeo. E as mudanças que você tanto sonha vai se tornar pura realidade. Mas antes de começarmos, peço humildemente a sua ajuda para que apenas retribua nosso trabalho em dar aqui embaixo um like, nos dando apenas um joinha de gostei, que o universo irá te retribuir em dobro, pode ter a certeza disso. Então vamos juntos porque com seriedade Deus estará à frente abrindo portas e derrubando muralhas e dando a sua vitória. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida.
Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida.
Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. Agradeço pela vitória em minha vida. Agradeço pela abundância em minha vida. Agradeço pelos milhões de reais em minha vida. Agradeço pela fortuna em minha vida. Agradeço pelas bênçãos em minha vida. Agradeço pelo sucesso em minha vida. Agradeço pelas posses em minha vida. Agradeço pelas conquistas em minha vida. Agradeço pelos patrimônios em minha vida. Agradeço pelas oportunidades milionárias em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela alegria em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelas graças alcançadas em minha vida. Agradeço pela riqueza em minha vida. Agradeço pelo dinheiro em minha vida. Agradeço pela prosperidade em minha vida. Agradeço pela sorte em minha vida. Agradeço pelas premiações em minha vida. E, gente, ele realmente atende pessoalmente, não é robô. Então, ele pegou meu nome completo, a minha data de nascimento, preparou pra mim um mapa astral, mais uma análise numerológica completa. Ele mostrou exatamente os meus ciclos de vida, onde eu tava travando, porque certas coisas não estavam fluindo, e as soluções para destravar certas áreas. E, assim, não era conselho motivacional, não. Era orientações específicas mesmo, conectada com o mapa, com a minha numerologia mesmo, e eu fiquei orando, tipo, como que ele sabe disso, né? Ele mandou também 3 combinações favoráveis para apostar no Loto Fácil, baseado na sua energia numerológica, nos seus dias de sorte. Então, assim, eu achei incrível, porque ninguém entrega tudo isso junto, tudo muito completo. Geralmente é um mapa de um lado, a numerologia do outro, tudo separado. Se você tá pensando em fazer um mapa astral, mais a numerologia completa, entender os seus ciclos, os seus bloqueios, e ainda receber combinações de dias de sorte favoráveis, pode confiar, gente, vale muito a pena. Eu amei, eu precisava vir aqui falar.